compartilhar um versículo aqui com os irmãos, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, verso 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, verso 22. Vou estar lendo para não tomar tempo. E quando Jesus ouviu isto, disse: ainda te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Amém, irmãos? Essa é uma passagem bem conhecida da igreja, os irmãos já ouviram falar, muito pregada. A palavra do Senhor vem dizer aqui que Jesus ele está num determinado lugar e ele agora é chamado a sua atenção por esse jovem. Lucas vai dizer que é um príncipe, outro vai dizer que ali é um jovem rico. E Jesus, ele naquele momento, ele é abordado, irmãos, não por uma pessoa qualquer. Esse jovem, ele é rico e ele tem muitas qualidades. E ele vai abordar o Senhor e vai perguntar o que ele deve fazer para conseguir a vida eterna. Ele é um jovem que foi ensinado desde da sua juventude, de criança, da sua adolescência. E ele ali, pelo que a palavra fala e que a gente vai entender aqui, ele é uma pessoa que sabe dos preceitos de Deus, ele conhece os mandamentos, ele conhece a Torá, conhece ali todas as leis, pela forma que ele trata com Jesus, porque Jesus vai dizer que ele sabe o que está escrito, Jesus se referindo-lhe aos mandamentos, e ele vai falar os mandamentos para Jesus. Só que aquele jovem, Jesus vai dizer que lhe falta alguma coisa. Ele era um rapaz dotado de inteligência, ele sabia do que ele estava falando, era um jovem rico, talvez nunca tinha passado dificuldade em sua vida, uma pessoa que teve do bom e do melhor, foi ensinado desde criança, talvez colocado nas melhores escolas desde a sua adolescência, desde quando começou a crescer, se entender por gente. Mas Jesus vai dizer que lhe falta algo. E quando Jesus, irmãos, ele vai falar para nós que nos falta algo, é porque realmente nos falta algo. É porque Jesus, ele vê além, ele não vê como nós vemos. Jesus, ele vai olhar para dentro de você, ele vai perceber que eu e você temos algo que precisa ser melhorado. Jesus vai olhar para mim e para você e ele sabe que algo em nós precisa ser melhorado, ou seja, algo falta em nós. E Jesus viu que naquele jovem faltava algo para ele, porque era um jovem que conhecia os mandamentos, que conhecia as leis, mas ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus vai dizer para ele: pega tudo quanto tens, porque só te falta isso agora. Pega tudo quanto tens, vende e reparte com os pobres. Mas agora o momento vai mudar, a conversa entre eles vai mudar, porque aquele jovem vai se entristecer, porque tocou em algo que ele não estava preparado para abrir mão, porque Jesus agora tocou em algo que ele não estava preparado para se desfazer, que era da sua riqueza, que era dos seus bens. Mas Jesus, ele está fazendo um convite para aquele jovem, para que ele venha vender tudo quanto tem, dividir com os pobres e seguir a Jesus. Ou seja, Jesus estava falando: olha, pega todo o seu tesouro que é corruptível, vende e reparte com os pobres, porque você vai ganhar um tesouro incorruptível a partir do momento que você começar a andar comigo. Ou seja, Jesus está chamando ele para um algo grandioso, para um algo que ele ainda não conhecia, por mais que ele fosse uma pessoa muito inteligente, muito estudada. Então o que Jesus fala para nós nessa noite, meus irmãos? Ainda falta melhorar algo em mim, em você? Sim, se Jesus falou que falta, é porque ele está vendo que falta. Ele sabe que precisa melhorar algo em mim, em você. E quando nós damos essa liberdade para Jesus olhar para dentro de nós e ver que precisa melhorar, nós temos que entender que ele tem que fazer a obra em nossas vidas. Nós temos que entender que seguir a ele ainda é a melhor opção. Nós temos que entender que andar juntamente com Jesus é a melhor opção, é o melhor convite que você pode receber. Quando Jesus chama aquele homem para andar com ele, reparte o que você tem com os pobres, Jesus está falando assim para ele: pega toda essa tua inteligência, pega tudo que você aprendeu, reparte com aqueles que ainda não têm conhecimento, reparte com aqueles que ainda não ouviu falar de mim, reparte com aqueles que estão perecendo porque não conhecem a palavra. Jesus está
está falando, pega tudo que você já aprendeu e divide com os pobres, com aqueles que perecem por falta da palavra de Deus. Jesus, ele olha para nós, olha para mim, para você e sabe que nós temos algo bom em nós, mas nós estamos guardando para nós mesmos. E não estamos preparados para dividir, enquanto tem pessoas que precisam desse algo para sobreviver. E o que eu estou falando não é material, o que eu estou falando é algo espiritual. É algo que Deus entregou nas tuas mãos e você precisa compartilhar com pessoas, com vidas. Então Jesus está nos chamando, irmãos, para um compromisso. Jesus está nos chamando para dividir com pessoas que precisam. Ou seja, Jesus está te chamando para andar com Ele, ganhar almas para Ele. Então Jesus, ele está olhando para mim e para você e está dizendo assim, tem algo em mim e você que precisa ser melhorado. E Jesus, ele quer fazer uma grande obra. Amém? Então vocês guardam essa palavra em seu coração. E quando Jesus tocar no teu coração, quando Jesus falar contigo que precisa melhorar algo, entenda que Jesus tem algo para melhorar em você. Amém? Se você recebe essa palavra, glorifica o Senhor com suas palmas.